O herói do cinema que deu o maior susto nos fãs depois de sofrer um acidente gravíssimo no começo do ano, reapareceu. Jeremy Renner, famoso por interpretar o Gavião Arqueiro, deu a primeira entrevista depois que quase perdeu a vida. Atropelado por um trator de limpeza de neve, Jeremy foi internado com complicações gravíssimas por todo o corpo. Como será que ele está hoje? Um acidente impressionante, que quase deixou um super-herói fora de cena. No primeiro dia deste ano, o ator Jeremy Renner, famoso por interpretar o Gavião Arqueiro nos cinemas, deu um tremendo susto nos fãs. Era inverno nos Estados Unidos, onde Renner mora. Neve para todos os lados. Ele usava um equipamento como esse, conhecido como Snowcat, que serve para limpar o gelo das ruas e pesa 7 toneladas. Renner desceu da máquina e não acionou o freio de emergência. O trenó deslizou e foi em direção ao sobrinho dele. Na tentativa de salvar o jovem, o ator foi atingido. Someone's been run over by a snowcat. Hurry. He's been crossed. There's a lot of blood over here. Renner chegou ao hospital em estado gravíssimo. Ficou perto da morte. Bem perto. Na época, todo mundo se perguntava: será que o Gavião vai sobreviver? Vai perder as pernas? Hoje, 3 meses depois, a gente tem resposta para todas essas perguntas. A gente não. O próprio Jeremy Renner. Ele falou pela primeira vez depois do acidente. Como foi a recuperação? Será que ele vai conseguir voltar ao cinema? Os fãs dos super-heróis do cinema estavam curiosos. Como está o Gavião Arqueiro depois de ser atropelado por um trator de limpeza de neve? O ator Jeremy Renner foi internado em estado gravíssimo depois do acidente. Jeremy Renner reapareceu depois de ficar recluso por 2 meses. Ele deu a primeira entrevista e provou que também é um herói da vida real. Eu estava consciente o tempo todo. Eu escolhi viver. Isso não vai me matar. 30 ossos quebrados. 8 costelas em 14 lugares diferentes. Joelho, tornozelos, clavícula, ombro e tíbia. Rosto, cavidade dos olhos, mandíbula. O pulmão entrou em colapso e o fígado foi perfurado. Nessa situação, se não tem uma intervenção imediata e muito rápida para conter esse sangramento, o paciente pode estar sob risco de morte. 10 semanas depois do acidente, Jeremy Renner apareceu pela primeira vez numa entrevista de uma emissora de TV aqui dos Estados Unidos. Ela foi gravada na casa do ator em Los Angeles, porque ele ainda não está saindo muito. Mas se você esperava encontrar uma casa silenciosa com um paciente em recuperação deitado numa cama, você errou feio. Olha só essa cena. Renner dançando com a música bem alta e rodeado pela família. E foi assim que ele recebeu a apresentadora da ABC News, Diana Sawyer, com exclusividade. É impressionante que faz tão pouco tempo que ele quase perdeu a vida num acidente horrível. Primeiro dia do ano. A emergência da cidade de Reno, nos Estados Unidos, recebe uma ligação com um pedido de socorro. Someone's been run over by a snowcat. Hurry. He's been crossed. There's a lot of blood over here. A equipe de salvamento só conseguiu chegar de helicóptero. As ruas estavam fechadas por causa da neve. He is in rough shape. Keep breathing, man. Keep fighting. Hang in there, brother. A voz da gravação é deste homem. Rich Kovac é vizinho de Renner.
Tinha muito sangue. Ele estava gritando de dor. A cabeça dele parecia estar rachada. Jeremy Renner foi atingido por essa máquina que pesa 7 toneladas. Ele desceu da escavadeira e não acionou o freio de emergência. O trenó deslizou e foi em direção ao sobrinho dele. O ator foi atropelado quando tentava salvar o jovem. Eu coloquei a mão na minha perna e pensei, essa aqui já era. Meu pensamento na hora foi, acho que se me salvar, vou virar um robô, um experimento científico. O ator se emociona ao lembrar que só conseguia se comunicar por sinais com a família. Eu fiz um sinal pedindo desculpas. E a mãe de Renner, que sempre ensinou o filho a não desistir, ficou ao lado dele o tempo todo. Ela lia livros de terror para mim. Eu só queria que ele ouvisse a minha voz. E hoje, graças a Deus, os grandes centros têm uma estrutura específica para receber esse tipo de paciente, que permite, no primeiro momento, salvar a vida do paciente e depois, é lógico, evitar que ele fique com sequelas e outros problemas decorrentes desse trauma. Jeremy Renner passou por cirurgias, colocou um pino de titânio e 2 parafusos na perna. Ainda não tenho muita sensibilidade desse lado do corpo, mas vai melhorar. No rosto, os médicos colocaram 2 placas, porque meu osso quebrou. Meu olho, nossa. Agora o ator segue na reabilitação, a 1000. Já dá os primeiros passos com o andador e não perde o bom humor. Minha mãe está orgulhosa de mim, porque já consigo tomar banho sozinho. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de, no mínimo, um prazo bem longo de recuperação, que pode demorar, às vezes, meses, 6, 8 meses, às vezes até 1 ano. Mas Jeremy Renner não tem pressa. O processo é longo e tudo bem. Agora, ele só quer que todo mundo saiba que o verdadeiro poder de um super-herói é transformar o sofrimento em força e vontade de viver. Eu não vou ficar me vitimizando e nem vou ficar pensando que cometi um erro. Eu me recuso a pensar assim. O que eu e minha família passamos é amor verdadeiro. É sofrimento, claro, mas alimenta as sementes do que é o amor. The seeds will love it.